Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à publicação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da portaria número 721/2025, que regulamenta a transação na cobrança de créditos judicializados de alto impacto econômico com base no potencial razoável de recuperação do crédito judicializado, PRJ, e do Programa de Transação Integral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, através desse programa, a Receita Federal, a Procuradoria, assim dizendo, ela possibilita que as pessoas jurídicas que tenham débitos inscritos em dívida ativa de valores igual ou superior a 50 milhões de reais, créditos esses que estejam judicializados, estejam sendo discutidos judicialmente, eles possam ser, então, transacionados, com descontos que podem chegar até 65% do valor do crédito, ainda com a possibilidade de parcelamento em até 120 prestações, além de outras vantagens. Então é mais uma possibilidade de transação, agora é lógico para débitos de valores igual ou superior a 50 milhões de reais, onde a Procuradoria procura abrir espaços para que os contribuintes devedores tenham condições de regularizar a sua situação, pondo fim a uma discussão judicial. Então aqui, essa possibilidade de transação, como o próprio nome já diz, é apenas para ações que estão, para débitos que estão sob júdice e que sejam de igual ou superior a 50 milhões de reais. É lógico que os descontos aqui, nesse caso, pode chegar a 65%, eles vão ser analisados caso a caso pela Procuradoria. Não existe um critério lógico, objetivo, não tem nada nesse sentido. É uma análise que a Procuradoria vai fazer da situação do contribuinte, da situação do processo em si, e aí então negociar os descontos. O prazo para essa negociação vai até o final do mês de julho de 2025. Então, teve início agora, semana passada, e vai até 31 de julho de 2025, às 19 horas. Então, esse assunto seria o recado. Agora, nós temos, dentro da legislação federal, uma outra matéria sobre o cálculo pro rata dia da TJLP. Muitos têm discutido sobre o cálculo da TJLP, questão cálculo pro rata ou não. Através da solução de consulta número 70, de 13 de abril de 2025, então, a Receita Federal do Brasil se manifestou dizendo que o cálculo deve ser de forma pro rata e que a TJLP, como não poderia deixar de ser, ela é uma taxa de juros simples. Então, o cálculo desse juro pro rata é sempre levando em consideração o número de dias do mês versus o número de dias até o período, até a data em que a base de cálculo deve ser incidir os juros. Isto porque, notadamente, as pessoas jurídicas, durante o exercício, elas realizam distribuição de lucros, Então, por óbvio, ou até uma redução do capital. Então, por óbvio que quando ocorre um evento que reduz o capital, a base de cálculo do TJLP, seja por uma redução do capital, uma cisão ou uma distribuição de lucros, o cálculo dos juros ele deve se obedecer de forma a regra pro rata dia, levando em consideração, então, como eu disse antes, o número de dias de mês, a taxa de cada mês do TJLP, o número de dias do mês versus o número de dias em que a base de cálculo está cheia. E depois calculando sempre pro rata dessa forma. Então, com relação à legislação federal, seriam esses os dois recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá.
Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. O primeiro assunto diz respeito a mais uma anistia concedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, agora em relação às operações com suínos vivos. O decreto número 58094, do dia 8 de abril, dispensa créditos tributários relacionados ao ICMS, relativos à parcela do imposto devido nas saídas interestaduais de suínos vivos em transferência entre estabelecimento do mesmo titular, ocorridas no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, e ao montante do imposto diferido nas aquisições de suínos vivos de produtor rural do Estado do Rio Grande do Sul, que tenha sido objeto da referida saída interestadual. Em termos de alterações no regulamento do ICMS, a Secretaria da Fazenda divulgou 4 decretos. O primeiro tratando da revogação do dispositivo que condiciona o crédito fiscal presumido de ICMS concedido aos estabelecimentos fabricantes nas saídas internas e interestaduais de colchões, camas, box, estofados, travesseiros, espumas industriais e bases box. Referente à antecipação tributária do ICMS, quando a alíquota interestadual for de 4%, fez esclarecimento importante sobre a forma de cálculo do valor a recolher no momento do recebimento de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação, quanto ao valor do imposto que será calculado, considerando-se a mercadoria recebida. Então, deve ser considerada a mercadoria recebida para o cálculo da antecipação tributária. Também modificou regra de apuração do crédito fiscal presumido do ICMS concedido ao estabelecimento industrial nas saídas de garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes e pré-formas dessas embalagens produzidas pelo estabelecimento cuja matéria-prima utilizada na sua fabricação seja polímero de etileno, polímero de polipropileno ou politeraftalato de etileno e, por último, alterou prazos e condições para apropriação de crédito presumido por fabricante do setor lácteo. Com relação às orientações normativas, houve a publicação de apenas uma instrução normativa, a de número 26, prorrogando o prazo de encerramento do Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual para contribuinte optante pelo Simples Nacional, determinando que a confirmação de dados cadastrais é obrigatória e deverá ser efetuada por meio de declaração de sócio ou administrador da empresa no período de 1º de maio a 30 de setembro de cada ano, por meio do aplicativo app Minha Empresa, quando se tratar de contribuinte optante pelo Simples Nacional. Agora, em termos de legislação do IPVA, tivemos a publicação de decreto que alterou a listagem de veículos usados para fins de base de cálculo do imposto devido em 2025, constante do anexo ao Decreto 57.904 de 2024. Também o ITCD, ou o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, procedeu a alterações em relação às hipóteses de isenção do imposto. Assim, a alteração 142 do regulamento do ITCD concedeu isenção do imposto na hipótese de doação relacionada a evento de calamidade pública, conforme especifica o Decreto 58.093 de 2025. Enquanto que a alteração número 143 modificou a isenção do ITCD relativa à transmissão
de imóvel rural. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS, IPVA e ITCD que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada foram publicadas orientações no portal do E-Social sobre a informação do desconto das parcelas do empréstimo consignado do trabalhador no E-Social. A partir de maio de 2025, terá início a obrigatoriedade do desconto em folha de pagamento das parcelas de empréstimo consignado contratados por meio do programa Crédito do Trabalhador. Para saber quais trabalhadores contrataram empréstimo consignado, os valores que devem ser descontados de seus salários em cada competência e demais informações relacionadas, o empregador deve acessar o portal Emprega Brasil e consultar o relatório detalhado disponível. Caso haja valores a serem descontados a título de parcela do crédito com consignação em folha de pagamento, o empregador deverá lançar essas informações nos eventos remuneratórios em rubrica cadastrada com a natureza 9253. Ao enviar o evento de remuneração com a referida rubrica, o empregador deverá indicar que se trata de desconto a título de empréstimo consignado, bem como informar o código da instituição financeira e o número do contrato referente ao empréstimo. A partir dessa informação, o valor descontado irá constar no evento S5003 e será incluído na guia de recolhimento do FGTS Digital. As retificações ou alterações referentes ao empréstimo consignado no E-Social não terão efeito no FGTS Digital se o débito já estiver vencido ou se já estiver sido pago com valores originalmente declarados. Neste caso, eventuais ajustes de pagamento deverão ser realizados diretamente com as instituições financeiras, seguindo suas orientações. Por fim, cabe alertar que existem particularidades para os casos de empréstimos consignados contratados por trabalhadores domésticos e empregados de microempreendedor individual e de segurado especial, razão pela qual seus empregadores devem ficar atentos e buscar detalhes sobre as orientações pertinentes ao desconto e respectivo recolhimento das parcelas via documento de arrecadação do E-Social. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana e um domingo de Páscoa abençoado.